Sejam muito bem-vindos a mais esse grupo familiar. Obrigado por vocês estarem aqui mais uma vez. Espero que vocês apreciem e que seja uma bênção a cada um de vocês o ensinamento que eu estou trazendo para vocês hoje. E hoje eu pretendo falar com vocês sobre um assunto que é assim, temer a Deus. Não sei se você já pensou nesse aspecto alguma vez, se você sabe como é que acontece o temor a Deus, você se considera um temente a Deus. Esse temor a Deus, ele pode ser exigido de alguém. Você pode, por exemplo, chegar para alguém e falar: não, você está agindo errado, você tem que temer a Deus. Você acha que isso é possível ser passado assim de uma forma? Você tem que temer a Deus? Você pode ser exigido de alguém? Você acha que... Eu posso adiantar para vocês que o temor a Deus é um processo que é ensinável. É um processo, vocês vão ver na palavra, na luz da palavra, vocês vão ver o que eu estou querendo dizer para vocês. Tá bom? Vamos continuar. Nós vamos começar. Eu queria começar por algumas referências bíblicas, né? O Antigo Testamento, eu dividi em Antigo e Novo Testamento. Mais no Antigo do que no Novo, né? Mas vamos tentar ver. Mas antes disso, eu queria falar para vocês, temor, na verdade, ele não significa você ter medo de Deus. Começa por essa compreensão. Temer a Deus é quando você realmente reconhece a grandeza, você tem uma consciência da grandeza de Deus. Quando você, por ele ser o que ele realmente é, você realmente o teme por respeito, porque você reconhece que ele é o seu Deus. Tá? Então, o mais importante é se guardar. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Tá? Então, vamos ver, Provérbios, está no Antigo Testamento. Diz o seguinte, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Olha, é o princípio da sabedoria. Então, você tem que ter sabedoria para você temer ao Senhor. Gênesis diz o seguinte, vocês lembram daquela passagem, né, que Deus fala com Abraão para ele pegar Isaac, ele vai para ser sacrificado, né? Ele vai em sacrifício. E ele faz isso, ele pega o filho dele e leva ele no Monte Moriá para ser sacrificado. E aí aparece o anjo e diz para ele assim, não faça isso, não estenda a mão sobre ele, porque agora eu sei que temes a Deus e não me negaste teu filho, o teu único filho. Temor a Deus, está aqui também, tá? No Novo Testamento, a gente tem uma passagem que eu peguei, eu poderia pegar mais, mas só para a gente ter uma referência. Mas, como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Tá? Vamos continuar agora. Queria falar com vocês sobre o ensinamento judaico. Né? Essa prática que eu vou dizer para vocês, ela é feita até hoje. Você sabe que a Torá, tem as leis, ela é recitada pelos judeus durante o ano inteiro, né? Sabe disso, né? Mas, além disso, a parte disso, a lei, você sabe daqui que é Shemitah? Já falei com você sobre Shemitah. O ano Shemitah é o 7º ano que não pode ser trabalhado a terra, tem que ser deixado um descanso. É o descanso da terra. De 7 em 7 anos, eles chamam de Shabbat, né? Esse é o ano Shemitah. O ano Shemitah não se pode trabalhar a terra. Então, quando termina o ano Shemitah, exatamente no dia da festa dos tabernáculos, todos os judeus, eles recitam todas as leis, né, para todo mundo. Isso é uma prática constante que existe até hoje em Israel. Tá? Então, a lei deve ser lida na íntegra, de 7 em 7, de 7 em 7 anos, prática usada até hoje. Deuteronômio, vamos ver de onde foi tirado isso. E Moisés escreveu essa lei, e aqui fala assim no versículo 10, ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano de remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier comparecer, você lerá a lei diante de todo o povo de Israel, aos seus ouvidos, ou seja, eles têm que ouvir isso, né? Então, o que você tem que fazer? Ajunta o povo. Quem é esse povo? Homens, mulheres, meninas e todos os estrangeiros, todo mundo, todos que estão dentro das suas portas. Junta todos eles para que eles ouçam, aprendam e temam o Senhor. Olha onde é que aparece temor aqui, né?
Ou seja, aqui nós temos um indício de como nós podemos ensinar o temor a Deus. Sabe como? Ouvindo, você tem que falar. Então, você tem que ler, está vendo aqui? Lerás, você tem que ler as palavras para as pessoas ouvirem, aprendam e temam. Então, essa é uma maneira que está dando aqui uma referência de como a gente vai fazer. E que seus filhos não ouçam, aprendam e temam ao Senhor. Muito bem. Queria colocar mais uma coisa sobre arrependimento um pouquinho com vocês. Nós vamos ver, isso tudo que eu falei até agora, nós vamos ver de novo, né? Mas arrependimento. Como é que acontece o arrependimento? Primeiro, com temor. O temor depende de quê? De um aprendizado. E esse aprendizado depende de quê? Da lei. Então, a lei ela é passada em forma de aprendizado e ela gera o temor. Isso tudo nos leva aonde? Ao arrependimento. Repetindo, o temor leva ao aprendizado e que nos leva ao arrependimento. Arrependimento. E o que é arrependimento? Então, quando nós entendemos que estamos fora, longe da vontade de Deus, nós estamos agindo de uma maneira diferente, ao nosso jeito. Quando nós não estamos agindo de acordo com Deus, ou quando nós devemos voltar a viver a vontade. Você tem que entender que quando você entende de que você deve voltar a viver a vontade do Senhor. Então, quando você entende que você está fora da vontade de Deus, e que você deve voltar a viver a vontade de Deus. E é exatamente por isso que a palavra que é utilizada no hebraico para arrependimento, já falei para você, mas vou falar outra vez, é tshuva. Tshuva é uma palavra que é utilizada para arrependimento. Como é que fala arrependimento em hebraico? Tshuva. Como é que fala retorno em hebraico? Tshuva. A própria palavra tshuva é tanto arrependimento como retorno. Portanto, o entendimento é esse. Quando você se arrepende, você está no caminho de retorno. Mas aí se pergunta, retornar para onde? Para Deus. Como que você vai retornar a Deus? Voltando a obedecê-lo. Então, quando você entende que está fora da vontade de Deus, você se arrepende, você está no caminho de volta para Deus, para estar com Ele. Portanto, falar, você tem que falar. Leva o quê? A ouvir. Portanto, se você não fala, você não vai ouvir, ninguém vai ouvir. Ouvir leva ao arrependimento. E o arrependimento leva ao temor. E o temor leva ao retorno, a volta ao Senhor. E você vai voltar a obedecer ao Senhor. Esse é o caminho. Então, o que é arrependimento? Arrependimento é você tomar uma decisão. Porque é particular, isso aqui é livre-arbítrio. É você que tem que tomar a decisão. Decisão de quê? De mudar. Quando você está arrependido, você começa a se sentir triste por causa dos seus pecados. Quando você comete algum pecado, você começa a se sentir triste. Você começa a rejeitar o pecado e você reconhece com tudo isso que você precisa de Jesus para ser salvo. Você percebe que Jesus sempre vai estar presente. Sem Jesus, nada disso que eu estou falando não tem sentido. Tudo é com base a Jesus. Portanto, isso é o arrependimento. O verdadeiro arrependimento vem da onde? Vem da convicção do pecado. Quando você está convicto que você está em pecado, e você toma uma decisão de mudar de vida. Como? Com a ajuda do Senhor Jesus. Sem a ajuda dele, você não vai conseguir. Quem se arrepende, ele começa a ter uma atitude diferenciada, diferente, ele passa a ficar mais humilde. Ele tenta fazer o que é correto. Correto para quem? Para agradar a Deus, para seguir o molde de Deus. Portanto, arrependimento, não esqueçam disso, é condição essencial para a sua, para a minha, para a salvação de qualquer um. Ninguém vai se salvar se não entrar em arrependimento. Se não mudar em função da... Tem que se arrepender. Tá?
Algumas referências de arrependimento. Vamos lá, juntos. Atos diz o seguinte: arrependam-se, pois, e voltem para Deus, para que seus pecados sejam cancelados. Lucas, ele fala, Jesus lhe respondeu, não são os que têm saúde que precisam de médicos. Os que precisam de médicos são os doentes. Eu não vim chamar justos, mas eu vim para os pecadores que vão chegar ao arrependimento. Eu vim para levar os pecadores ao arrependimento. Jesus falando. Em Romanos. Isso aqui mostra para a gente que é importante a gente fazer tudo que eu estou falando para vocês. Você deve ter visto, você deve conhecer esse versículo. Ele diz o seguinte: como vão crer se eles não ouviram? Como é que eles vão crer alguma coisa se ninguém falou, portanto eles não ouviram? E como é que eles vão ouvir se ninguém prega? E etc, etc, etc. Portanto, esse é o nosso trabalho, é esse. Nós temos que fazer isso. Como? Voltando, você tem que falar para a pessoa ouvir e assim por diante, chegar no arrependimento. Deu para entender? Guardou mais ou menos o que eu disse? Vamos continuar aqui mais uma coisa. Eu queria colocar um tema aqui. Que imagem e semelhança, todo mundo sabe que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Beleza? Para que serve isso? O que quer dizer isso? Que eu sou feito à imagem e semelhança de Deus. Você é feito à imagem e semelhança de Deus. Sabe para que serve isso? É porque nosso comportamento, se nós temos a essência de Deus, nós não podemos agir de uma maneira diferente do que ele age. Então, se você quer ser molde de acordo com a imagem e semelhança de Deus, você tem que se comportar como tal. Você tem que começar a agir nos moldes que Deus age. Você tem que ser o modelo dele. Você tem que usar o modelo de Deus. Você tem que ser o modelo de Jesus. Como é que Jesus faz? Segue a mesma coisa. Portanto, ouvir para aprender. Aprender para temer. E temer para vencer. Repetindo, ouvir para aprender. Aprender para temer. E temer é para vencer. Portanto, existe uma missão muito importante nas nossas vidas. Eu vou começar falando dos pais, que é a missão especial dos pais. Vocês vão ver isso no versículo que eu vou dizer mais na frente. Mas olha, é a responsabilidade dos pais, dos pais. Você é pai? Isso que eu vou falar agora é para você. Eu também sou pai. Então eu estou falando para você e para mim. Quem é pai, ouça, preste atenção. Eu queria fazer um paralelo e falar também dos professores, porque eles estão muitas vezes substituindo o que o pai não faz, o que a mãe não faz. Portanto, eu quero dar os parabéns para os professores que estão nessa linha. Tá? Muito bem. Vamos lá de novo? Em Deuteronômio 31, ajunta o povo, homens, mulheres, meninos, e todos os estrangeiros que estão dentro de suas portas, para que ouçam. Primeiro tem que dizer, né? Senão a pessoa não vai ouvir. E que aprendam e temam o Senhor. E tenham cuidado de fazer todas as palavras da lei. E que seus filhos, que não souberem, ouçam e aprendam a quê? A temer o Senhor. Certo? Portanto, o temor é conseguido como? Pelo aprendizado. É por tudo isso que Jesus veio aqui, fez o quê? Ele veio escrever as leis nos nossos corações. Ele veio nos esclarecer a lei. Lembra aquela palavra que eu levei para vocês, mostrando que a lei não deve ser entendida, Jesus nos disse, não deve ser entendida de uma forma literal, porque a lei tem dentro dela a essência da lei, o espírito da lei. Dá uma olhada aqui. Essa é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei aonde? No seu interior. E a escreverei aonde? No seu coração. Espírito Santo. E eu serei seu Deus e ele será meu povo. Tá? Vamos continuar um pouquinho?
Existe uma reza que eles falam reza, mas eu vou chamar de oração, mas é reza que eles falam, né? Que é recitada por todos os judeus quando ele acorda, quando ele vai para a sinagoga, 4, 5 vezes por dia, todos os dias. Aliás, não é só ali. Ela está você já sabe que é mezuzá. Mezuzá é aquele negócio que a gente põe nos umbrais da casa, os judeus põem, e ele tem que ter um pergaminho com uma reza ali, né? Essa reza é Shema Israel. Tá? Sabe aquele negócio que põe na cabeça? Filim, põe na cabeça, e põe aqui, enrola no braço. Aquilo tem dentro dessa caixinha, dentro dessa caixinha, Shema Israel. Tá? Então, eu quero ler para vocês. Eu gostaria de ler para vocês. Deuteronômio 6. Ouça Israel, ouve Shema Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Né? E essas palavras que eu te ordeno estarão aonde? No teu coração, no coração. E as intim... Aqui não fala ensinará, dá para ver? As intimarás a teus filhos. Presta atenção nessa palavra, ela não é ensinar a teus filhos, é você intimará. Você vai ter que realmente colocar dentro dele, dentro do coração dele. Você vai ter que até você fazer ele entender. Delas você fará sentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-se e levantando-se. E também exatará no sinal da tua mão, que é o tefilim, que eu falei para vocês, e colocar por testeira entre os teus olhos, que é exatamente a parte que põe aqui na cabeça, nos olhos. E a escreverá nos umbrais da tua casa, que é exatamente a mezuzá, né? Não esquecendo jamais que a árvore, sabe, meus amigos, a árvore, ela é conhecida pelo seu fruto. Vamos ler juntos? Cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Porque se você agir de uma forma diferente daquilo que você está ensinando, você não vai conseguir ensinar ninguém. Então, a sua conduta é importante. Porque não se colhem figos nos espinheiros. Você não consegue plantar banana e colher laranja. Nem eu. Então, a árvore é conhecida pelo seu fruto. Então, você tem que ensinar seu filho, e para isso a sua conduta tem que ser condizente com aquilo que você ensina. Professor também. Se você ensina algo que você tem uma conduta contrária, você acha que alguém vai aprender? Não, né? Portanto, aprendemos o que nós aprendemos, nós devemos repassar. E assim nós vamos ensinar o temor a Deus. Em Salmos tem dito o seguinte: e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, e para que a geração vindoura soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem para os seus filhos. É um passando para o outro, constantemente. É assim que funciona. Está claro para você? Deixa eu tentar agora colocar mais uma curiosidade. Foi feita uma pesquisa com os professores. Chamaram o professor, se você é professor, talvez você até conheça. Perguntaram para o professor assim: você tem alguma dificuldade para ensinar na sala de aula? Qual é a principal dificuldade que você tem para ensinar? Há 30 anos atrás. A resposta foi: não, porque um outro masca chiclete. E tem uma conversa, às vezes, paralela entre um e outro, tá? Mas eu dou um jeito ali. Hoje fizeram a mesma pesquisa. Sabe qual foi a resposta? Que o que mais atrapalha são as drogas, os homicídios, a violência, o suicídio, a gravidez, a má conduta dos pais nas casas dos meninos, das crianças. E sabe por quê? Sabe por que tudo isso? Porque não receberam, esses pais não receberam o ensinamento que chama temor a Deus. Não ensinaram a eles o que é temer a Deus. O provérbio diz: instrui o menino, no caminho que deve andar. Até quando ele envelhecer, ele não vai se desviar. Efésios: cria-os na doutrina em Timóteo, desde a tua meninice, sabes as Sagradas Letras. Mas tudo pela fé que há
em Cristo Jesus. O que nós estamos vivendo hoje é o resultado da falta de ensinamento. Infelizmente, essa é a verdade. Eu queria lembrar para vocês que a palavra Torá é ensino, é ensinamento, é ensino. Torá não é um livro só, não é um Antigo Testamento. Torá, a própria palavra Torá quer dizer ensino. E temor não é uma obrigação. E pais, quem são os pais? São os professores de seus filhos. Cabe a eles. São os pais os responsáveis para passar isso para os seus filhos. Por isso tudo, Jesus veio para colocar a lei no coração de todos nós. Então, coloque a lei no coração dos seus filhos. E sendo todos nós, você, eu, seus filhos, todos nós, irmãos e parte de um corpo só, que é de Cristo. Quero lembrar para vocês um mandamento que Jesus nos deixou, que tem a ver com tudo isso também. Em Marcos 16:15 ele fala: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aonde? No mundo inteiro. Para quem? Toda criatura. Judeu, muçulmano, católico, cristão, budista, enfim, qualquer um. Não existe todo mundo. Então, te convido a você refletir sobre isso, né? Quem sabe você pode incrementar mais o seu ID. Tá bom? É isso que eu quero falar com vocês, em nome de Jesus. Eu fico agradecido com a sua presença. Espero que você tenha apreciado, que tenha sido uma bênção para você. Se você gostou, passa para os outros que você acha que pode apreciar também, tá bom? Queria fazer uma bênção para você, por favor, feche seus olhos, coloque a mão no coração. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך וחונק יישא אדוני פניו אליך, וישם לך shalom. Shalom, shalom, brachá, em nome do Senhor Jesus. Yesim lachem shalom, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você e tua casa. Senhor, muito obrigado por essa palavra que o Senhor me ministrou. Obrigado, espero ter sido útil e realmente fiel a tudo que o Senhor me ensinou. Obrigado, Senhor, por tudo. Agradeço, Senhor, por o Senhor tomar conta do pastor João, da pastora Suzy. Cuida dela sexta-feira, já não vai entrar em cirurgia, como o senhor deve saber com certeza. Mas tenho certeza que o seu anjo estará presente com ela, ele vai cuidar dela para que ela se saia muitíssimo bem dessa cirurgia e que ela passe a enxergar o que ela não estava enxergando até hoje, Senhor. Obrigado, Senhor, por tomar conta do pastor Nelson, da pastora Fátima, do pastor Sidney, da pastora Rosângela, do pastor Tony e da pastora Liliane. Obrigado, Senhor, por tudo. Toma conta dos presbíteros, os líderes, todos os membros da igreja, Senhor. Obrigado, Senhor, pela notícia que eu tive da minha neta, ou do meu neto, que eu não sei ainda. Seja quem for, eu agradeço que ele leve com saúde. Obrigado, se me permita, que eu possa conviver um pouco com eles também, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você e sua casa e sua família. Em nome de Jesus. Amém.